Quando nós, os angolanos, deixamos de querer pensar em sermos todos doutores, porque não podemos ser todos doutores. E é bom num país que haja doutores, mas não é doutores da lei do ego. O homem barbudo, o homem que tem cabelo comprido, este estigmatizado é interpretado de uma forma completamente diferente, é visto como o pouco sério ou aquele jovem ou irresponsável. Por quê? Porque o mundo é visto através da imagem. Hoje a imagem vale mais do que o intelecto. Já chegaste a ser discriminado pelo tamanho da barba que usas? Você, o ignorante, vai ficar com o emprego e o intelectual vai ficar sem. Sabe por quê? Porque o mundo passou essa imagem para o mundo. O mundo é controlado e influenciado não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós ostentamos ser. A primeira grande instituição é a família. Essa é que lhe passa os alicerces para você ser uma pessoa educada ou deseducada. E quando falo em educação, não estou a falar em licenciatura. Estou a falar em educação do berço. Porque há aí muitos licenciados que são uns mal educados da puta que o pariu. Passa aqui o termo sarcástico. Se você viver no meio do povo, no Museque, e você ao acordar, a primeira coisa que você vê é Museque, logo você vai interiorizar que a tua vida é uma autêntica desgraça e que você não vai ter oportunidade de evoluir. Mas se você viver e crescer ao lado de condomínios, piscinas, boa vida, logo o teu cérebro vai interiorizar que você tem a possibilidade e a probabilidade de ser rico. E nós vemos os nossos pais a tentarem falar em dialeto com as crianças. Nós somos os primeiros a dizer: mamãe, não fala isso na frente da criança. Mas por quê? Que vais influenciar por causa da globalização. Rádio 20. Papo reto, papo reto. Papo reto. Boa tarde, 13 horas e 43 minutos. É mais uma edição do seu programa Papo Reto, hoje terça-feira, 3 de agosto de 2021. E, portanto, estamos então aqui a gravar mais uma edição do seu programa Papo Reto. E o convidado de hoje já está em estúdio e está a ser então visto nas imagens. Hoje o Papo Reto terá uma conversa muito agradável e produtiva. Eu tenho dito que são conversas inteligentes. E está conosco em estúdio o Ângelo Reis, poeta dos Pés Descalços. Está aqui conosco para então podermos falar sobre a valorização da arte em Angola e outros temas que vão surgindo ao longo da nossa conversa. Ângelo Reis, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, seja bem-vindo. Eu é que agradeço de antemão, e já houve aqui um papo descontraído antes da entrevista, né? Porque o que acontece nos bastidores, quem está do outro lado não sabe, não vê e não sente. Porque geralmente quem imita a imagem, que é o cameraman, o operador da câmara, os homens do centro de apoio que fazem acontecer, nem sequer são tidos ou achados. Mas eu quero dar um urra e um salve de eterna consideração ao jovem profissional que está do outro lado da câmara a fazer aqui acontecer o mambo. E mais uma vez, Rádio 20, Angola de Cabinda ou Cunene, ou de Cunene a Cabinda, invertendo aqui o quadro daquilo que é a originalidade do termo que nós usamos na nossa Angola. Estamos conectados e o que nos permite estarmos neste nível de interação é porque nós estamos numa era diferente de todas as outras eras que já houve outrora. Nós passamos da era industrial para a era da informação e da era da informação para a era digital. Nesta era digital só vence e só ultrapassa, digamos, as barreiras do mundo onde está inserido, se estiver também inserido a era digital. A era digital, ou seja, é este mundo internetico onde ou nós mergulhamos na Matrix e dominamos a Matrix, ou a Matrix nos domina a nós. E se dominar a nós, ficamos para trás, né? E se a Matrix nos domina,
Nós não ficamos só para trás, Uhum. nós ficamos também atrás. Pois é, fique atrás. Ângelo Reis, poeta dos pés descalços. Isso, mano. És muito conhecido também e fizeste uma foto que viralizou. E, portanto, uma foto em que... Fizeste várias. Uma foto em que estás engravatado, fato engravatado e andar num gueto, em lamas, pés todos enlamaçados. Estás sentado numa cadeira com um jornal em chamas de fogo. Isso. Qual era a intenção daquela... O que é que pretendias transmitir com aquela foto? Mas está a ver aqui o termo que você trouxe muito bem. Você está a falar de uma viralização e esqueceu o pressuposto da valorização. Valorização, pois é. Porque o artista, antes de existir, já existia. Antes de existir aquela foto e antes daquela foto vir à tona, já existia um artista que sempre caminhou com os pés descalços nas lamas dos mocegues. Só que como não tinha usado do pressuposto da informação a nível fotográfica, as pessoas já ouviam falar do poeta dos pés descalços. Ok. Mas se calhar não valorizavam tanto. E porquê? Porque santos não fazem milagres na sua terra. Mas antes da viralização, não podemos esquecer o fenómeno da valorização. E se você quer ser valorizado, você enquanto artista, aprenda a valorizar-se a você mesmo. E qual era a valorização que pretendia transmitir naquela foto? Aquilo foi uma espécie, aquela foto, muitos não sabem, porque cada um usou a sua interpretação para dar nuance àquilo que viu. Ok. Mas a minha intenção foi uma espécie de um grito de socorro. Porque o artista mora naquela rua que é a Rua Farol das Lagostas, cita ali ao bairro Ruiz, que muita gente conhece, o bairro Ruiz, não é? Ok. E devido à degradação incessante da estrada, o trajeto pelaquela via está absolutamente intransitável. E o mais peculiar e o mais interessante e mais caricato é que aquilo é uma zona industrial. Ali você tem empresas como a Soporto, você tem ali a Simangola, você tem ali o enchimento de gás, a refinaria está ali ao lado, porque a refinaria é vizinha da Rua Farol das Lagostas. Ok. Você tem o estaleiro da Angostral ali, você tem o estaleiro da Soares da Costa, tem uma data de empresas que concorrem para a produtividade do bem-estar dos angolanos, não só em Luanda, como fora de Luanda. Pois é. Por todo o gás a nível nacional sai daquela rua. E como é que é possível haver empresas que não têm culpa, porque na verdade eu não estou aqui para imputar culpas a quem quer que seja, mas sim para tentar trazer à tona alguma consciência por parte de quem tem a responsabilidade de administrar aquela rua. E naquela altura, quando eu faço a fotografia, foi no sentido de trazer à tona esse grito de socorro, apelando à Sua Excelência, Sr. Administrador de Angola Quiloange, se me permitir e estiver a ouvir esta entrevista agora, saber que há responsabilidades sociais naquela via. Porque ali moram 2 milhões de transitantes. Ok. 2 milhões de pessoas que saem dali para ir contribuir para operar no mercado do Kikolo, Isso. no mercado dos Kwanzas, no mercado da Mabunda, no mercado do Mundial, no centro da cidade, em Talatona. E Muitas vezes vêm-se impedidos de e deslocar-se. vêm-se impedidos, e logo isso é contraproducente. Porque as empresas precisam dos seus funcionários com a mente ativa e desperta, sem problemas, para conseguirem trabalhar e produzir. Pois é. Produzir. E ali o que está a faltar neste preciso momento é que nem é que se ponha a terra batida, mas quem de direito tem a responsabilidade, porque aquelas empresas pagam o fisco ao Estado, quem está ali tem a responsabilidade de pôr ali asfalto. Se asfalto, porque nós sabemos que o asfalto é caro, for muito caro, Pois é. então ponham cimento, conforme fizeram na Boa Vista. Ok. Isso vai ajudar e vai permitir a quem vive ali conseguir sair para ir produzir para uma Angola melhor. Ângelo, agora,
A sua foto foi partilhada por muitas pessoas, certo? Sim. Nas redes sociais. Muitas pessoas, por ativistas. Exatamente, é onde eu quero chegar. Foi partilhada por muitos ativistas. Achas que a sua foto foi partilhada com alguma maldade? As pessoas queriam transmitir uma coisa diferente daquilo que pretendias transmitir na sua foto? Não sei, porque o bem e o mal são vizinhos. Mas... O bem e o mal vivem em casas uma ao lado da outra. E o ser humano, assim como tem sombras, também vai ter sempre luzes. E assim como vai haver verdade, também vai haver mentira. Porque cada um há de querer transmitir a informação de acordo à sua percepção. E só para lhe dar um exemplo disso, eu vou lhe trazer aqui a história que fala sobre a verdade e a mentira, de Jean-Jérôme Leroy. Certa vez a verdade saía de um poço e enquanto passava por esse poço encontrou-se com a mentira. E logo a senhora mentira, virou-se para a senhora verdade e disse: o dia está lindo, não acha, senhora verdade? A verdade, ainda que desconfiada, disse: sim, realmente está um dia bonito, está um dia de sol, está um dia plausível, um dia frutífero, um dia para boas ações. E, entretanto, foram caminhando juntas, mentira e verdade. E logo, a mentira vira-se para a verdade e diz: que tal se nós mergulhássemos no poço, neste poço, porque está muito calor agora, só para refrescarmos os nossos corpos. E mesmo com alguma desconfiança, a verdade aceitou o convite da mentira e ambas mergulharam no poço. E enquanto mergulhavam, a mentira virou-se para a verdade e disse: que tal se mergulhássemos até lá ao fundo para ver quem é que consegue ficar mais tempo debaixo d'água? E a verdade aceitou e ambas mergulharam. E enquanto a verdade estava... Já vamos por intervalo. Quando a verdade estava submersa no poço, a mentira saiu, veio ao de cima e fugiu, roubando as roupas da verdade. O próximo vem no intervalo. Top. Ângelo Reis, portanto, você é fazedor de arte e gostava eu de saber, dentro daquela que é a nossa realidade, sentes valorizado como fazedor de arte aqui em Angola? Eu acho que os seres humanos devem ter a capacidade de olhar para si mesmo e se autovalorizarem. E eu vou falar isso com base na minha experiência. Eu tenho como valor pessoal o patriotismo, a arte e, acima de tudo, a disciplina. São esses valores que me permitem eu hoje ser o artista que sou. Porquê? Porque eu sou patriota, eu amo a minha terra, eu amo o meu museque, ou os museques da nossa Huaxi Luanda. Eu tenho uma disciplina muito grande e sou muito regrado em relação àquilo que são os meus compromissos profissionais. E por que é que eu digo isso? Porque se você não se valorizar, o mundo não vai te valorizar. Pois é. Muito bem dito. Mas, por exemplo, você pelo menos pensa assim. Há quem não pensa desse jeito. Para aqueles, por exemplo, que não pensam deste jeito e encontram uma não valorização, de facto, dos órgãos competentes, né, que deviam valorizar mais os fazedores de arte. Portanto, perguntam-se, por que existe essa não valorização? Eu vou te trazer aqui um paradigma que fala sobre Ubuntu. Certa vez um antropólogo americano viajou para um país no Quênia, viajou para o Quênia, aliás, e estando lá no Quênia ele encontrou hábitos e costumes diferentes daqueles que eram o seu habitual. E ele reparou que o povo entre si, eles diziam sempre Ubuntu. Certa vez ele foi para um parque onde havia muitas criancinhas e as criancinhas corriam de um lado para o outro. Enquanto antropólogo, ele quis fazer uma experiência com essas crianças. Então pegou numa cesta de doces e disse às crianças: a primeira que chegar naquele embondeiro lá ao fundo recebe essa cesta. E ele pôs a cesta debaixo do embondeiro para ver quem era a criança que ia lá chegar primeiro. E enquanto elas corriam,
foi caricato porque ele viu que as crianças pegaram umas nas mãos das outras e começaram a correr, a gritar Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Quando chegaram à árvore, chegaram todas juntas, pegaram na cesta juntas e dividiram os frutos que estavam dentro da cesta, onde cada um comeu uma parte daquela cesta de forma igual. Ninguém comeu mais do que o outro. Curiosamente, foi ter com uma menina e perguntou. Olhou para ela e disse Ubuntu. E a menina virou-se para ele e disse Ubuntu, tio. Ubuntu significa união. Ok. Ubuntu significa trabalho em equipe. Ubuntu significa amor ao próximo. A partir do momento que nós, os africanos, nós, os angolanos principalmente, começarmos a olhar para esse hábito tradicional que há na Nigéria de Ubuntu, embora existam alguns irmãos em Angola que já fazem e já pertencem ao projeto Ubuntu, tipo como o Isidro Fortunato, mas realmente como angolanos, olharmos uns para os outros como irmãos, como filhos da mesma mátria Angola, a partir desse momento haveremos de ser um povo mais unido. E quem faz arte há de valorizar quem faz arte. E quem é operário há de valorizar o outro operário igual. E quem trabalha como sapateiro há de valorizar o sapateiro. E quem é canalizador há de valorizar o canalizador. Quando nós, os angolanos, deixarmos de querer pensar em sermos todos doutores, porque não podemos ser todos doutores. E é bom num país que haja doutores, mas não é doutores da lei do ego, mas das leis institucionalizadas por quem faz a lei. Aí nós não vamos olhar porque esse é do norte, esse é do sul, este é do oeste e aquele é do oeste. Seremos todos angolanos, patriotas, que amamos a nossa terra e respeitamos as nossas tradições, os nossos princípios. Entrou num ponto da conversa, já que estamos aqui a falar de... estamos aqui a falar de portanto, origens, povos. Isso. Já chegaste a ser discriminado pelo tamanho da barba que usas? É assim, discriminado como tal não, porque em algum momento, por ser artista, isso me dá uma facilidade que as outras pessoas comuns não têm. Mas chegaste a sentir um tratamento diferenciado? Eu nunca me senti diferenciado porque eu me valorizo muito a mim mesmo. E vou mas repetir aqui. Isso acontece com algumas pessoas? Isso acontece com todo o indivíduo que tem desprimor a sua própria imagem. E é importante que nós saibamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a barba, para mim, obviamente, enquanto homem que ostenta uma barba, é um utensílio de proteção contra os vírus, contra as doenças, mas, contra as poeiras. Na nossa realidade, sabemos bem, não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Só que... Tudo bem, tens a tua forma de encarar a situação e muito, muito top, de forma positiva. Mas reconhece que na nossa realidade... Os homens barbudos barbudos, são estigmatizados. Mas isso não é um problema de Angola, isso é um problema do mundo. Agora eu quero entender o seguinte: por que é que o homem barbudo, o homem que tem cabelo comprido, estigmatizado, é interpretado de uma forma completamente diferente, é visto como o pouco sério ou aquele jovem irresponsável? Por quê? Porque o mundo é visto através da imagem. Hoje a imagem vale mais do que o intelecto. E eu vou-te dar um exemplo específico. Se nós formos ambos para uma empresa, para uma entrevista de trabalho, e eu que sou o doutor de lei, for de calça jeans, calça rasgada, camisa, e você que é o analfabeto, passo aqui o termo sarcástico, for de fato e a barba feitinha, bem parada, você, o ignorante, vai ficar com o emprego e o intelectual vai ficar sem. Sabe porquê? Porque o mundo passou essa imagem para o mundo. O mundo é controlado e influenciado não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós
ostentamos ser. Ok. Ok, muito bem, muito bom. E por que é que caímos para esta... Por que é que inclinamos para este tipo de interpretações? Porque existe um controlo mental, existe uma matrix que nos leva a aceitarmos que o certo é errado e o errado é certo. Daí eu estar a falar sobre a história da verdade e da mentira e dizer que em algum momento a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. E os padrões Mas nós estamos conscientes disso? O ser humano não está consciente disso? O grande problema é que o ser humano não está consciente de absolutamente nada. Porque Mas nós estamos num estado. Criou, entre os seres humanos existem aqueles que controlam outros seres humanos. Okay. As sociedades secretas controlam o mundo e controlam os seres humanos de uma forma geral. E o mundo está dentro dessa matrix e nós somos uma parte desse cérebro informativo da nova era que controla e domina o mundo. E é assim que tem que ser. Então aquilo que você acha que é certo, você vai achar certo de acordo aos padrões sociais onde você estiver inserido. De acordo aos padrões sociais onde você for educado. De acordo aos padrões sociais onde você estudar. O Ângelo Reis quer me dizer que cada um tem a sua realidade em função daquilo que vive. Obviamente que sim, porque você não tem você não tem o poder de influenciar o meio, mas o meio te influencia. Okay. Todos nós somos influenciados pelo meio onde vivemos. Vou-te dar um exemplo específico. Se você viver no meio do povo, no Mosek, e você ao acordar, a primeira coisa que você vê é Mosek, logo você vai interiorizar que a tua vida é uma autêntica desgraça e que você não vai ter oportunidade de evoluir. Okay. Mas se você viver e crescer ao lado de condomínios, piscinas, boa vida, logo o teu cérebro vai interiorizar que você tem a possibilidade e a probabilidade de ser rico. Ok. Ângelo, vamos para outro intervalo e voltamos para a nossa conversa. Top. Bora lá. Ângelo, estamos de volta para continuarmos então aqui a nossa entrevista. A terceira e última parte da Terceira e nossa última parte, exatamente. E agora, gostávamos já de saber o seguinte. Sente que os jovens angolanos têm, portanto, vontade, interesse em aprender os nossos dialetos? Bem, é assim, nós precisamos de olhar para o contexto social e tentar perceber que tipo de cultura e arte é que nós absorvemos em função da informação que recebemos da mídia. Ok. Porque a mídia é a principal responsável por passar informação a esta nova geração. Ok. E o que nós absorvemos todos os dias é milhões de informação de artistas que não são de Angola, artistas de outros países, artistas americanos, artistas brasileiros, artistas europeus, e nós vamos imitando e vamos tendo reflexos de uma arte que não é nossa. Ou seja, nós vamos valorizando algo que não tem a ver com a nossa essência enquanto angolanos. E como é que deixamos entrar esses comportamentos do Ocidente, essa forma de ser e de estar do Ocidente tão fácil na nossa realidade? O primeiro pilar vem de casa. Porque a nossa casa é o alicerce para a educação dos nossos filhos. Parte do princípio que nós, os pais, muitos de nós pais, temos, por exemplo, os nossos pais a viverem em nossa casa. Okay. E os nossos pais antigamente falavam quimbundo, falavam umbundo, falavam ganguela, falavam choque, falavam ovimbundo. Okay. E nós, quando éramos pequeninos, fomos obrigados a aprender o dialeto por intermédio deles. Pois é. Por causa da evolução cultural, por causa da globalização, acima de tudo, começamos a esquecer os nossos verdadeiros valores. Hoje os pais, que são os nossos pais, quando estão com os seus netos, que são os nossos filhos, e nós vemos os nossos pais a tentarem falar em dialeto com as crianças, nós somos os primeiros a dizer: mamãe, não fala isso na frente da criança. Mas por quê? Que vais influenciar. Por causa da globalização. Por causa de fatores externos, fatores ligados à informação, que nos é bombardeada todos os dias em forma de publicidade e marketing. Ângelo Reis quer me dizer que para algumas famílias o nosso dialeto é mesmo desnecessário. Para alguns que ainda preservam os hábitos culturais da nossa Angola, é influenciável que os filhos
dos filhos, dos nossos filhos, até a terceira e a quarta geração, aprendam os dialetos ou as línguas nacionais, Ok. que são as nossas línguas maternas e as nossas línguas paternas. Não interessa que dialeto for. Mas para alguns não convém tanto. E por que é importante? Hoje eu lhe pergunto quantos dos seus filhos ou dos meus filhos é que falam quimbundo. Você vai dizer que ninguém fala. Não sabem, entendem algumas expressões, porque ouvem a avó falar. Mas antigamente a avó falava conosco na língua do mato, Mas, não Ângelo, na língua da cidade, não na língua do colono. Ângelo, há uma discriminação, veja só, social inclusive. Se formos à rua encontrarmos um grupo de jovens a falar em inglês, nós vamos bater a palma, sim senhor, jovens intelectuais. Se formos no mesmo sítio ou próximo encontrarmos jovens a falar quimbundo, nós vamos, há pessoas que vão discriminar ou vão diminuir esses jovens. Ou seja, acha que a própria sociedade em si é que começa a criar este entrave, é um entrave para que nós falemos o quimbundo, porque até as escolas pouco lecionam essa língua. Não se leciona a disciplina como disciplina a língua nacional. Ok. Isso se leciona nas escolas é muito pouco. Meu querido Paulo, você tem duas grandes instituições sociais. A primeira grande instituição é a família. Essa é que lhe passa os alicerces para você ser uma pessoa educada ou deseducada. E quando falo em educação, não estou a falar em licenciatura. Estou a falar em educação do berço. Ok. Porque há aí muitos licenciados que são uns mal educados da puta que o pariu. Passa aqui o termo sarcástico. Portanto, nós estamos a falar primeiro do alicerce familiar, onde ou você aprende a respeitar e a valorizar a cultura nacional por intermédio da música nacional, por intermédio do samba, a rebita, o quilapanga ou qualquer outro estilo musical da nossa Huachi Angola. E depois você tem a escola, onde você vai começar a ter reflexos da maneira como o teu professor te vai educar. E muitos, quando vão para a faculdade, acabam por absorver a personalidade do seu próprio docente universitário. Por quê? Porque essas são as grandes instituições a saber. Mas agora você tem uma outra terceira grande instituição, que é a mídia e a forma como a mídia te faz chegar a informação. As redes sociais são a maior maneira de você passar uma mensagem e uma imagem que não é aquela que você vive e não é aquela que tem a ver com o teu legado dos valores morais, cívicos e culturais da tua sociedade. Hoje você vê indivíduos que vivem no Mosec, mas estão a ostentar uma vida de quem vive num condomínio XPTO, estão a beber champanhe. Isso é o quê? Isso é aquilo que eu absorvi, primeiro, em minha casa, da educação que recebi dos meus pais. Segundo, na instituição. Terceiro, no meio onde eu estou inserido. Exatamente. Se calhar acho que é mais no meio, porque... Não é pelo meio. Paulo, eu vou repetir. A primeira grande instituição é a família. É a família. É aí que você recebe os alicerces educacionais para se tornar uma pessoa respeitadora da sociedade, respeitadora dos teus valores morais, cívicos e culturais, respeitadora da arte da tua terra, respeitadora da tua língua materna. Olha para os Zulu. Os Zulu falam inglês, a primeira língua é a língua inglesa, supostamente, mas todos falam africâns. Olha para os cabo-verdianos, a primeira língua é a língua portuguesa, mas eu não vejo nenhum cabo-verdiano que não saiba falar crioulo. Os órgãos de comunicação? Hoje nós os angolanos, eu te pergunto quantos angolanos desta nova geração falam quimbundo, umbundo, chokwe, ou vimbundo, unganguela ou qualquer outra língua. E você vai constatar que apenas 20% da população o faz. Sabe por quê? Somos influenciados e mal. E nós, que somos os fomentadores da comunicação social, nós que temos a responsabilidade de passar a mensagem, a informação, a palavra, fazemos-lo mal. Passamos uma mensagem, uma palavra e uma informação errônea ou errada, se você assim quiser absorver. Logo, o primeiro pilar
E o primeiro valor que nós angolanos devemos absorver é o patriotismo. Exato. Respeito pela mátria Angola. Washi Angola, Washi Luanda, Washi Umbundo ou qualquer outro dialeto que nós tivermos a necessidade de aprender. O importante é, no final do dia, aquilo que eu falei na segunda parte do programa. Ubuntu. Ubuntu. O resto é conversa. Tá certo. Rádio Ouvinte, muito obrigado pelo calor da vossa audiência. Muito obrigado por me permitirem estar aqui, neste espaço. Eu espero que novos caminhos se abram na vossa frente. Obrigado. Que o vento sopre levemente às vossas costas. Que o sol brilhe suave e morno em vossos rostos. Que a chuva caia de mansinho em vossos campos. E até que nos encontremos novamente, que Deus Todo-Poderoso vos guarde nas palmas das suas mãos. Ângelo Reis, poeta dos pés descalços, sim senhor. Ângelo, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Ouvinte. Teve muito gosto em ter-te aqui. Sinto até que, portanto, ficamos pouco tempo juntos a falar e vamos estar juntos mais vezes para conversarmos. Só certamente. Para finalizar, antigamente os gregos diziam que obrigado é um sentimento de pertença, é uma obrigação. Logo, eu de corpo e alma estou obrigado a estar com a Rádio Ouvinte e eu sei que a Rádio Ouvinte estará sempre comigo de corpo e alma. Com certeza. Sigam-me nas redes sociais, Instagram, Ângelo Reis Artista, no Facebook, Ângelo Reis. Se quiserem saber sobre as minhas sombras, estejam à vontade, porque eu sou ser humano, como qualquer outro. Tenho sombras e também tenho luzes, mas saibam que sempre que a minha luz, a minha lux, será sempre maior do que são todas as minhas sombras juntas. Perfeito. Ângelo Reis, poeta dos pés descalços na Rádio Ouvinte, muito obrigado pela sua presença. Ouvintes, obrigado pela vossa audiência. Portanto, tive muito gosto em tê-los do outro lado. Na técnica e seleção musical, seu programa DJ Milton Júnior. Imagens, Honório José. A falar para todos vocês, sou eu, Paulo Negrão. Muito obrigado pela vossa audiência e continuem ligados à Rádio Ouvinte. Foi mais uma edição do seu programa Papo Reto. Parte da vida e infância ela não pode viver. Órfão de pai e mãe, embora crescer a correr. Na casa da tia lhe tratam como doméstica. Ela não é animal, mas estão a tentar doméstica. Ela não come aquilo que os outros comem e não dorme tão bem como os outros dormem. Eles têm colchões e ela tem esteira. Última e dormir, mas acordar tem de ser primeira. Não a levam ao hospital nem quando